Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Roda a vinheta! É isso aí, galera. No último vídeo eu pedi algumas sugestões sobre qual tema abordar e diante de muitas sugestões que eu recebi, eu escolhi um tema que pra mim é muito especial. Eu gosto muito dentro da série Harry Potter e é sobre criaturas mágicas. Bom, é importante a gente saber que muitas criaturas mágicas que existem em Harry Potter, elas já são derivadas de outros folclores, sendo grego, egípcio. A própria J.K. criou algumas criaturas aí. É importante também a gente saber que existe um nível de periculosidade citado pelo Ministério da Magia, que consiste em criaturas com um xizinho, considerada tediosa. Criaturas com 2 xizinhos são inofensivas e podem ser domesticadas. Criaturas com 3 xizinhos, um bruxo competente consegue domesticá-la, consegue tratar do caso aí da periculosidade. Criatura com 4 xizinhos, ela já é perigosa. Somente um bruxo altamente especializado é capaz de enfrentá-la e resolver o problema, eventuais problemas que essa criatura possa causar. E com 5 xizinhos, que, meu amigo, falar, né? Mata bruxo, mata criança, mata trouxa, independente, não dá pra domesticar, é complicado. Bom, a primeira criatura que eu vou falar é a Acromântula. A gente tem contato com ela pela primeira vez em Harry Potter e a Câmara Secreta, quando Harry e Rony vão até a floresta para saber mais informações sobre a Câmara Secreta. A Acromântula é uma aranha monstruosa, tem 8 olhos gigantescos, é dotada de fala humana. A Acromântula é natural das ilhas de Bornéu, onde fica situada a floresta tropical. Ela tem pernas gigantescas que abrangem até 4,5 metros de altura. Seu corpo é coberto com pelos negros e grossos. Ela tem presas que promovem um estalido bem distinto quando ela se excita ou se irrita. Por fim, uma secreção venenosa bastante poderosa e usada em preparo de poções e antídotos. A fêmea é maior que o macho, pode colocar até 100 ovos por ninhada. Os ovos são brancos e macios. Os filhotes nascem de 6 a 8 semanas após a fêmea colocar os ovos. Lembrando que os ovos são artigos não comerciáveis classe A, segundo o Departamento de Regulamentação Mágica. Ou seja, quem for pego aí apanhando, vendendo esses ovos de Acromântula aí, cara, tá ferrado. É importante saber que a Acromântula, ela tece as suas teias no chão. No filme nós vemos Aragog, mas no livro nós temos mais alguns detalhes sobre a sua colônia, seus milhares de filhotes e sua esposa Mozag, que não aparece no filme. A segunda criatura que eu vou falar é o Agoureiro. A periculosidade dele, do Ministério da Magia, é de 2 xizinhos. Ele é inofensivo e pode ser domesticado. O Agoureiro é um pássaro natural da Grã-Bretanha e da Irlanda, porém ele pode ser encontrado em outros lugares do norte europeu aí. Suas penas são verde, são preto, tem uma cor preto esverdeado, assim, uma coisa meio esmeralda, muito bonita. O agoureiro, ele faz seus ninhos em moitas espinhosas e os ninhos têm forma de gotas, de lágrimas. Por muitos anos acreditava-se que o canto do agoureiro era fatal para quem o ouvisse, tanto que muitos bruxos morreram ao ouvir o canto do agoureiro. Porém, pesquisas futuras feitas por um bruxo chamado Gulliver Pokeby revelaram que esse canto nada mais previa a chegada da chuva. O agoureiro tem um canto extremamente triste e melancólico, muito característico também, por isso as pessoas acreditavam trazer mau agouro, trazer um agouro de morte. Os bruxos que ouviam o canto dele chegavam a ter ataque cardíaco e acabavam morrendo. Porém, o Gulliver Pokeby, ele descobriu aí, tanto que ele ganhou uma figurinha nos sapos de chocolate, mas futuramente eu vou falar com alguns detalhes aí sobre ele. O agoureiro só voa sob forte chuva, o restante do tempo ele fica parado no seu ninho ali, quietinho. Por muitos anos aí ele, depois de ser descoberto que era inofensivo, ele foi usado como barômetro para prever as chuvas aí por famílias bruxas. Porém, a família tinha que ter bastante paciência para aguentar aquele choro triste e melancólico durante o inverno inteiro. A terceira criatura que eu vou falar tem um nome bem esquisitinho, o Bandinho, mas na versão original é Bandimun o nome dele. A classificação do Ministério da Magia é de 3 xizinhos, ou seja, um bruxo competente consegue lidar com ele aí. O Bandinho, ele se alimenta de sujeira, ele fica aí em assoalhos, embaixo de tacos, de pisos aí das casas.
A presença dele é notada porque ele solta uma secreção que apodrece a casa, então é um cheiro muito forte. Ele é confundido muitas vezes com uma mancha de fungo, mas ele é um inseto porque tem 2 olhinhos e tem perninhas. Quando ele fica ali parado ali em repouso, fazendo o trabalho sujo dele de destruir as coisas, ele fica igual essa manchinha, mas quando ele se assusta ele sai correndo com as perninhas aí, e se ele for encontrado a tempo, ele pode ser facilmente resolvido o problema do bandinho. Se não, ele põe sua casa abaixo. E não creio que seja um animal tão perigoso. Se pelo cheiro dá pra saber que tem ele, acho que é fácil de resolver aí. Terceiro bicho que nós vamos falar hoje, a terceira criatura, é o Barrete Vermelho, que nós temos contato pela primeira vez em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Não com ele fisicamente, mas ali através de uma pequena frase da Hermione na aula do professor, na aula que viria a ser do professor Lupin, porém o professor Snape o está substituindo e viemos saber que futuramente ele era um lobisomem, por isso que o professor Snape estava substituindo. O professor fala que eles vão ver na aula sobre lobisomens e a Hermione contesta e diz que eles só tinham visto até agora barretes vermelhos e Rinkin Punks, que também é uma outra criatura que eu vou abordar futuramente. Os barretes vermelhos são criaturas anãs e elas vivem em crateras onde foi derramado sangue humano. Ela se alimenta aí de sangue humano, onde já foi derramado, ela fica vivendo ali. Ela traz um agouro de morte e ela se alimenta também de cadáveres em decomposição. São criaturas inescrupulosas e felicitam-se com a desgraça dos outros. Eles são bem perigosos e têm a periculosidade de 5x aí, ou seja, é uma criatura bem da ruinzinha. Então você tem que ser um bruxo bem experiente para lidar com ele, não dá para domesticar. Bom, a quarta criatura que eu vou falar, muita gente conhece, também tivemos contato pela primeira vez com ele em Harry Potter e a Câmara Secreta, sim, o Basilisco. O Basilisco é uma cobra gigantesca que atinge até 15 metros de comprimento. Ela tem uma cor esverdeada muito forte, suas presas são extremamente venenosas. Seu poder mais foda é dos olhos, cara, sem dúvida que os olhos, a pessoa que fixar os olhos no olho do basilisco aí tem uma morte instantânea. O basilisco também é chamado de Rei das Serpentes e acredita-se que o primeiro basilisco foi criado por um cara chamado Epo, o Sujo, que também ganhou uma figurinha nos Sapos de Chocolate por ser um dos primeiros bruxos das trevas conhecidos. Ele não certamente das trevas, ele fazia certas experiências aí que não agradavam muito a comunidade bruxa. Acredita-se também que Epo Sujo foi o primeiro criador de um Horcrux, mas isso nós falaremos posteriormente aí no vídeo relacionado. O basilisco, ele pode aí viver por muitos anos, dependendo do lugar em que ele vive, dependendo do que ele se alimenta. O macho tem uma pluma vermelha na cabeça, que diferencia da fêmea. É importante saber que ele não pode ser controlado por ninguém assim, exceto alguns ofidioglotas muito poderosos. Os que podiam controlar era, logicamente, Epo Sujo, que criou nos primeiros basiliscos, aí, que foi o que criou o primeiro basilisco, Salazar Sonserina e, posteriormente, como podemos notar em Harry Potter e a Câmara Secreta, o Tom Riddle, o nosso querido Lord Voldemort. Para você criar um basilisco, você precisa pegar um ovo de galinha e fazer com que ele seja chocado por um sapo. E aí tem o nascimento de um basilisco. Uma coisa bastante simples que dá uma criatura extremamente perigosa, extremamente venenosa. E por último, falaremos do bicho-papão. Todos nós sabemos que o bicho-papão, ele é um transformista, ele não tem forma. Ele assume a forma do que a pessoa mais teme na vida, o que o torna tão assustador. Porém, o bicho-papão, ele pode ser facilmente repelido com um feitiço bem simples que o nosso querido professor Lupin ensina em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. A hora lá que ele está ensinando para os alunos e o Neville vê lá o bicho-papão no formato do professor Snape, e aí a gente tem aquela cena engraçada que o professor Snape acaba se transformando com as roupas da avó do Neville. É muito legal, é um bicho que ele tem uma certa periculosidade, mas pelo fato de assustar bastante a pessoa, mostrando que ela mais teme na vida.
não pelo fato de ser tão perigoso assim. Os bichos papões, eles gostam de se esconder em lugares escuros, como armários. E o feitiço que repele o bicho papão é bem simples, é o feitiço Ridículos. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu vou falar somente sobre essas criaturas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu espero que vocês ajudem o canal aí, dando seu like, compartilhando, se inscrevendo e mostrando para essa comunidade tão especial que somos nós, os Potterheads. Fiquem na paz e